Hoje nós vamos falar sobre um tema central em nosso processo de restauração. Eu acredito que a curiosidade de vocês seja grande. E eu não vou hoje falar de conceitos. Por quê? Porque eu não acho necessário falar mais sobre o que é o perdão. Todo mundo sabe o que é perdão, o que é perdoar. Nós somos ministrados muito sobre perdão. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram muito sobre o perdão. A nossa dificuldade não é conhecer e saber o que é o perdão. A nossa dificuldade é praticar o perdão. E para ilustrar bem essa prática, eu quero falar hoje de uma experiência que se encontra na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Aliás, deixa eu até perguntar aqui àqueles que estão fazendo grupos de passos, vocês estão com seus companheiros? Muito bem, tem que continuar e caminhar com ele sempre. Esse é o teu companheiro, companheiro de escrita. Mas eu vou pedir para você também e perguntar se você está com esse manual maior aqui, o manual de todos, né? Esse também é importante, o mais importante. Pode ser no celular, pode ser impresso, não tem problema. O importante é ele estar sempre com você. Queridos, eu quero lembrar que nós estamos falando também do passo de relacionamentos. Nós começamos no passo dos relacionamentos, tivemos 2 lições, que foi a listar e foi a reparações. E agora nós estamos indo para o passo do perdão. E o passo do perdão ele tem 2 lições. É o sempre e a graça. Perdoar sempre e graça. Então é só para você se localizar, principalmente você também que está pela internet, para você se localizar, você que está fazendo um grupo de passos. O objetivo dessa gravação é também poder te alinhar com tudo aquilo que nós fazemos aqui na palestra. Porque essas palestras, queridos, não são aleatórias, tá? Elas seguem aqui o nosso roteiro, o nosso manual, para aquelas pessoas que estão fazendo grupos de passos e, é claro, para todos que estão aqui também, que vêm pela primeira, segunda, terceira ou quarta e vêm buscar a sua restauração. Então, só para vocês se localizarem. Relacionamentos, algo fácil, né? Como é fácil, né, relacionamentos? Não, nem sempre é assim, né? Mas eu quero hoje trazer uma experiência de uma narrativa que nós temos aqui na Palavra de Deus, de uma experiência de sucesso, um caso de sucesso, onde foi possível restaurar um relacionamento através do perdão. Olha que tremendo. Nós não temos apenas uma restauração de um relacionamento, que já é algo muito grande, mas nós temos uma restauração de um relacionamento através do perdão, o que nem sempre é fácil. Concordam? Uma perguntinha só para você ir aí refletindo. Será que é possível haver restauração se não houver perdão? É possível restaurar um relacionamento sem perdão? Difícil, né? E essa história que eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite, ela diz respeito a um dos homens mais importantes da Bíblia Sagrada. Para vocês terem uma ideia da importância deste homem, há mais de 300 referências sobre ele no Antigo Testamento. 1/4 do livro de Gênesis conta a sua biografia. Foi uma pessoa que caminhou com anjos, teve sonhos e visões. A proteção, a direção, a presença divina sempre o acompanhou. E ele teve um problema de relacionamentos. Ele precisava restaurar-se. Ele precisava restaurar-se com alguém da sua família, através do perdão. Já conseguiram captar? Alguém dá uma... Jacó, a irmã Suzana está afiada ali, muito bem. José também, tá, minha irmã? Já fica até uma sugestão para uma próxima, né? Mas eu estou falando de Jacó. E não é desconhecido de vocês que Jacó teve problemas com seu irmão. Ele teve um problema onde a maioria de nós tem em relação ao perdão, que é no seio da família. Ou não? Ah, não, talvez não, né? Talvez seja só no trabalho. Talvez seja só, sei lá, no lazer. Ninguém tem problemas de falta de perdão dentro da família, né? Temos sim. Se alguém como Jacó teve um problema de falta de perdão, precisava de uma restauração dentro da família, quem somos nós para não termos, né?
E para nós entendermos essa história, eu vou pedir para você abrir a Bíblia Sagrada, aquele manualzão lá que eu acabei de citar aqui para nós. Nós não vamos ler todos os textos por uma questão de tempo, tá? Mas no capítulo 32 de Gênesis, a partir do versículo 22, eu quero pontuar algumas coisas aqui conosco, para que nós possamos entender um pouco como aconteceu esse processo. Marque bem essa palavra. Processo. Diz assim, Gênesis 32, capítulo 32, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Capítulo 33, versículo 1. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e, por último, Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os 2 choraram. Que história tremenda, né? Que narrativa tremenda, não é verdade? Essa é a parte melhor, talvez, do que nós lemos até agora, tá? Como eu falei, não dava tempo para ler toda a história aqui, mas eu acredito que você já conhece. Vamos relembrar algumas coisas que são importantes para nós entendermos essa restauração que aconteceu entre 2 irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. E eu acredito que a mais marcante e a que gerou todo esse problema de relacionamento, qual foi? Alguém lembra? O que aconteceu? O que Jacó fez? Enganou seu pai para poder adquirir a primogenitura que era de seu irmão. Isso gerou uma ofensa entre os 2, que durou anos, 20 anos, por causa de uma desonestidade de Jacó. Certo? Todo mundo lembra isso. Se você tiver dúvida e quiser ler em casa, Gênesis capítulo 27 conta essa narrativa de quando Jacó enganou seu pai para poder adquirir, ficar com a primogenitura de Esaú. Todos nós sabemos a importância da primogenitura, né? Mas eu quero salientar aqui alguns aspectos sobre o perdão contido nessas leituras que nós fizemos. Como eu falei, o foco aqui não é falar sobre a história de Jacó inteira. Nós precisaríamos aí de uma semana ou mais para isso, né? Aliás, talvez até mais, né? Valeria um seminário, né, irmã Suzana? Valeria um seminário falar sobre Jacó, né? Tamanha a importância dele e tudo aquilo que ele representa. Mas eu quero entender, e quero que você entenda, como acontece o processo de perdão para mim e para você. E como foi com Jacó, baseado na história de Jacó. O primeiro ponto que eu quero destacar é que é um processo. Lembra que eu falei? Guardem essa palavra. O que é um processo? Significa que não é um ato único. Significa que precisa de fases. Significa que precisa de tempo. Significa que não é da noite para o dia. Significa que precisa de decisão. Significa que precisa de mudança.
E como que ocorre esse processo? Onde que ele ocorre? É o que nós vamos ver aqui nessa narrativa agora. O processo que Deus usou, e eu quero reforçar muito isso, para que houvesse uma restauração de um relacionamento entre dois irmãos, foi o perdão. Vou repetir. São dois irmãos. O amor de irmãos é algo muito grande, muito sublime. E Deus usou o processo do perdão para restaurar o relacionamento entre esses dois irmãos. E como que ocorre? Como que ocorre esse processo do perdão? Eu quero que você leia comigo o versículo 24, desse mesmo capítulo 32. Olha só o que diz. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. O que esse texto está falando? Está falando que para que haja perdão, para que haja uma restauração de um relacionamento através do perdão, nós precisamos de encontros. Nós precisamos de encontros. Qual foi o primeiro encontro que Jacó teve? Com Deus. Para que eu perdoe alguém ou eu seja perdoado por alguém, o primeiro encontro que eu preciso ter é com Deus. São 3 encontros, tá? Vai anotando aí. O primeiro encontro é com Deus. A Bíblia diz que ele lutou com o homem. Aqui nós entendemos que foi com um anjo. Um anjo que representava Deus. É como lutar com Deus. O primeiro encontro que se faz necessário para perdoar é ter um encontro com Deus. Agora a pergunta que eu faço, foi um encontro qualquer? Queridos, como que eu sei que eu tive um encontro com Deus? Se a sua vida foi transformada. Porque quando nós nos encontramos com Deus, a primeira coisa que acontece é nós sermos transformados. Algumas são restauradas de imediato, outras precisam de um processo. Eu brinco que nessa passagem aqui, nesse versículo 24, Jacó não teve um encontro. Ele teve uma colisão. Ele teve uma trombada. Ele teve, sabe o quê? Um encontrão. Nome aqui da nossa reunião. Com Deus. Porque às vezes, queridos, um encontro simples não faz nada. Às vezes o encontro que nós temos com Deus é pura emoção. Às vezes é puro desespero. Às vezes nós precisamos de uma trombada com Deus. Porque é só assim que nós seremos restaurados. Então o primeiro encontro foi com Deus. Mas olha que interessante, versículo 25. Ainda falando sobre o encontro com Deus. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Um outro aspecto de nosso encontro com Deus é que quando nós encontramos com Deus, há sacrifício. Dois aspectos. Quando eu encontro com Deus, minha vida tem que ser transformada. E tem que haver algum sacrifício. O sacrifício de Jacó foi uma marca. Uma marca que com certeza ele jamais esqueceu. Que fez diferença na vida dele. Mesmo sendo algo físico que talvez até gerasse alguma dificuldade de mobilidade. Mas era a marca de Deus na vida dele. Será que o nosso encontro, o encontro que eu e você tivemos com Deus, exigiu algum sacrifício da nossa parte? Alguma responsabilidade? Quando nós entramos num processo de restauração, como celebrando restauração, nós precisamos fazer sacrifícios.
Celebrando a restauração é encontro com Deus. É o primeiro encontro que você vai ter. É o encontro com Deus. E se você olhar o manual, o seu manual aí do Guia de Passos, você vai ver que tem uma lição bem específica sobre isso. Não tem como eu e você perdoar quem quer que seja, se o primeiro encontro não for com Deus. Não tem como Deus restaurar um relacionamento, quer com a família, com o colega, com quem quer que seja, se você não tiver um encontro com Deus. Então esse foi o primeiro encontro. E o sacrifício, para nós, é mudar de vida. É decisão. Tem que haver transformação. Sabe por quê, queridos? Só pode perdoar quem foi perdoado. Então, o primeiro encontro que você precisa é com Deus. Será que o nosso encontro tem gerado algum sacrifício? O segundo encontro que eu quero pontuar aqui, eu falei que são 3, né? Estamos indo para o segundo. Está lá no versículo 27, vamos ler lá. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. O segundo encontro, para que a gente perdoe alguém, para que Deus restaure um relacionamento dentro da família, como é o caso desse, especificamente que eu estou falando, dos 2 irmãos, é o encontro comigo mesmo, com nós mesmos. É o segundo encontro que você precisa. Eu acabei de falar que só perdoa quem foi perdoado. Sabe qual é a grande dificuldade nossa? Uma das grandes, tem mais, em perdoar alguém? É porque nós não sentimos que fomos perdoados por Deus. Então, o segundo encontro que você precisa, eu e você precisamos, é com a gente mesmo. Vocês acham que Deus não sabia o nome de Jacó? Vocês acham? Que se fazia necessário ele perguntar qual era o nome de Jacó? É claro que ele sabia. Mas quando Deus vem e pergunta para nós qual é o seu nome, sabe o que ele está dizendo? Você era aquele enganador. Você tinha um comportamento enganoso. Lembra de Jacó? Tinha um comportamento enganoso, manipulador. Quando Deus faz essa pergunta para Jacó, ele toca na essência do ser de Jacó. Ele faz Jacó enxergar quem ele realmente é. E quando a gente se encontra com a gente mesmo, a nossa identidade tem que ser mudada. É isso que o Celebrando a Restauração faz. Uma autodescoberta. Se eu era bom, eu vejo que eu já não sou tão bom assim. E eu começo o quê? A querer reverter, desejar reverter essa imagem. E o texto continua dizendo que o nome dele foi mudado, não foi? Qual foi o nome dele? Israel. Que significa, sabe o que significa Israel? Deus governa. Olha a diferença. Jacó, alguém que tem um comportamento enganoso, manipulador. Quer dizer, Deus vai e cutuca ele e diz, você é enganador. Mas agora você não será mais enganador. Quando nós nos encontramos com Deus primeiramente e depois conosco, há a mudança de identidade. Queridos, não é à toa que nós nos apresentamos dizendo o nosso nome e afirmando que somos filhos amados de Deus. Isso não foi uma convenção de um homem para fazer da máxima do nosso programa ficar mais bonitinho. E pode até se tornar cansativo. Mas toda vez que alguém subir aqui, toda vez que você for para a tua reunião de grupo de passos, você vai fazer essa afirmação. Porque se nós não a fazemos, a gente começa a perder essa identidade de novo. Agora, a partir do momento que você tem um encontro com Deus, e depois um encontro com você, a sua identidade é mudada. Deus diz, você não é mais o enganador. Você agora é Israel. Você agora é o fulano, beltrano, ciclano, filho amado de Deus. Este é o segundo encontro.
Não é isso? Eu falei que eram 3 encontros. Mas olha que interessante. Quando a gente tem esse encontro com a gente mesmo, o que acontece? A gente encontra o nosso próprio caráter. No caso de Jacó, a palavra Jacó aqui caracterizava moralmente quem ele era. E é assim que nós somos moralmente. As nossas características é o que define o nosso caráter moral. Agora, aonde que ocorreram esses 2 encontros, esses 2 primeiros? No Vale de Jaboque. Vale de Jaboque é igual ao Peniel, né? A Bíblia que eu li aqui, a NTLH, a versão que eu li, ela já traduz direto para Peniel. Porque depois que ele saiu do Vale de Jaboque, ele deu o nome de Peniel. Então, ela já jogou aqui Peniel direto. Algumas traduções você vai encontrar Vale de Jaboque também, porque ainda não foram traduzidas para Peniel, né? Mas o que acontece? Olha lá o versículo 30. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Algumas traduções, né, ele era Vale de Jaboque, se tornou Peniel, tá? Só para vocês entenderem, a minha já foi direto para Peniel. Mas Vale de Jaboque ou Peniel, o que significa? Significa lugar de exposição, lugar de experiência com Deus, lugar de restauração, lugar de encontro com Deus e comigo mesmo. Queridos, o Celebrando a Restauração é o Peniel. Porque é aqui que você tem esse encontro, primeiro com Deus e depois com você. Bem-vindos ao Peniel. Um programa de restauração como o CR, nós podemos chamar de Peniel. Porém, esses 2 encontros não tem outro lugar para acontecer, a não ser no lugar de exposição, no lugar de restauração, no lugar de experiências profundas com Deus. Tem que haver o choque, tem que haver o confronto. Peniel é lugar de confronto, é lugar de encontro. Comigo e com Deus. Com Deus e comigo. Porque é assim que nós somos restaurados. Mas agora voltando para o tema da palestra, que é o perdão, nós já vimos 2 encontros, certo? O primeiro com Deus e o segundo com a gente mesmo. Isso é necessário, hein? Para nós perdoarmos. E isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada. É a história de Jacó. Olha que interessante. Tem uma coisa que o CR faz, que eu acredito ser uma das experiências que vocês têm também. Que é, todos nós temos uma força, né, pessoal? Todos nós temos uma força. Quando nós viemos para um programa como Celebrando a Restauração, a gente passa a superar as nossas forças, sabiam disso? Não são poucas as vezes que nós ouvimos testemunhos como assim: pastor, foi muito difícil abrir aquele assunto lá. Não são poucos os homens que contam: pastor, eu vim pronto para não falar daquilo. Mas quando eu vi aquele fulano, aquele ciclano falando da mesma coisa, eu falei: eu vou aproveitar a oportunidade. Isso é superação, queridos. É depender totalmente da graça de Deus. O CR faz isso, o Celebrando a Restauração faz isso. Sabe onde a gente faz isso aqui? Num grupo de passos, num grupo de partilha, e até mesmo aqui no encontrão. Vocês não estão falando em voz audível para mim.
mas talvez estejam falando para vocês mesmos. Então aproveitem essa oportunidade. Será que nós temos permitido que Deus transforme nosso caráter? Assim como Ele transformou o caráter de Jacó? Nós estamos em grupos de passos desde o início do ano, março. Estamos quase finalizando. Será que todo esse tempo nós temos permitido que Deus transforme o nosso caráter, a nossa identidade? Ou será que nós não temos aproveitado a oportunidade? Porque o Peniel é um lugar profundo. Então, se você for raso na sua escrita, na sua partilha, talvez você se frustre com o seu processo. Porque para ser restaurado, tem que ir lá embaixo. E o terceiro encontro que eu quero falar, e eu acredito que esses vocês vão gostar, é o encontro de perdão mesmo, né? É o encontro onde a gente vai fazer a restauração com aquela pessoa. Ou, quem sabe, a gente ser surpreendido e aquela pessoa se restaurar com a gente. Depois nós vamos entender por que isso pode acontecer também. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 33. Olha como que ocorre esse encontro. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos, que ficaram com Léia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Léia com seus filhos e, por último, Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente 7 vezes. Ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Versículos de 1 a 4. Primeiro, quem prepara o lugar para acontecer o perdão? Quem vocês acham? Pode falar, não temo. Deus. Olha só o que diz o versículo 7 do capítulo 31. Eu vou ler vou ler a partir do 9. Aliás, desde o 7, tem uma coisa muito importante aqui. Olha só o que diz a palavra. 31, 7. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Aqui, esse texto se refere a Esaú vindo com 400 homens. Depois você pode ver lá, no próprio contexto. E quando ele soube que Esaú estava vindo com esses 400 homens, ele temeu e ficou preocupado. Mas olha o que ele fez. Versículo 9. Depois Jacó fez esta oração. Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo-me que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com esses dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. A quem Jacó recorreu para fazer essa restauração do relacionamento com seu irmão? Foi o pastor Edinaldo? Foi o facilitador? Co-facilitador? Padrinho, madrinha? Ele apresentou Esaú para Deus. E como Deus já havia prometido que haveria essa reconciliação, ele lembrou Deus disso. Queridos, para nós perdoarmos, nós temos que levar primeiro essa causa a Deus. Esse é o primeiro passo que nós devemos fazer. Porque se nós não fizermos isso, não vai dar certo. Então, questões práticas, tá? Que eu sei que é isso que vocês estão querendo. Primeira coisa que nós fazemos, oramos, entregamos a causa, a pessoa a Deus.
Eu quero lembrar que o versículo 4 do capítulo 33 diz que Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Quem vocês acham que preparou o coração de Esaú para liberar o perdão para Jacó? Não foi Jacó. Foi Deus. Deus já vinha preparando o coração de Esaú para esse momento. Porque se não é Deus que prepara o coração da pessoa para esse momento, sabe o que vai acontecer? Nós vamos agir pela carne. E a situação não vai ser boa. Pelo contrário, ela vai piorar. Na semana passada, nós estávamos numa partilha com os homens e foi muito tremendo quando nós ouvimos que um irmão colocou em oração dessa forma. E Deus, o Espírito Santo trouxe a memória dele com quem ele deveria se restaurar, inclusive com pessoas que ele achava que já estava resolvido. E como ele deveria fazer. Eu já falei para ele que eu quero ele testemunhando daqui a uns dias aqui. Porque ele não tentou fazer isso com a força do seu braço, com as suas estratégias humanas, com a sua sabedoria. Ele primeiro levou a Deus. E quando a gente leva a Deus em oração, Ele prepara todo esse momento. E da forma certa. Se você tem dúvida que Deus realmente preparou o coração de Esaú, basta você prestar atenção nas reações dele. Desde o início da narrativa. Deus já vinha preparando esse momento, já vinha preparando o coração de Esaú. Eu não vou entrar nesse contexto agora, porque nós vamos levar mais tempo. Mas basta você ver em casa depois. Quando nós oramos, o Espírito Santo traz à nossa memória o que precisa ser perdoado, para quem devemos pedir perdão e como fazê-lo, o local. Eu chamo de HDL. Hora de ir local. É assim que acontece. Deus é tão perfeito que Ele dá a hora de ir ao local que vai acontecer, para que você esteja preparado. Esse encontro precisa ser guiado por Deus. Agora eu quero chamar a atenção, porque é assim, você ora, o Espírito Santo te traz a memória, ele te mostra a forma, aí você está lá, totalmente distraído. Olha o que acontece ali no capítulo 33, olha só. Versículo 1. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, as escravas e o tal. Vocês gostaram do né? Versículo 3. Depois Jacó encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a distração. De novo, eu quero fazer a minha narrativa. Imagine assim, você ora, o Espírito Santo te mostra quem você deve pedir perdão, te mostra a hora, o dia e o local, e naquela hora, dia e local, você está distraído. Queridos, não dá. Você vai desperdiçar a oportunidade. Olha o que aconteceu com Jacó no versículo 1. Talvez outras traduções estejam até mais claras. Quando Jacó viu que Esaú... O que significa Esaú aqui? Restauração. Lembram disso? Viu? Vocês já estavam desfocados? Esaú aqui é igual restauração. Quando ele viu, significa que ele estava o quê? Atento. Que ele estava esperando. Que o Espírito Santo já tinha alertado ele. O cara vai vir. Ele vai vir e vocês vão ter que se reconciliar. O momento é agora, hora de ir local. E quantas vezes nós desperdiçamos esta oportunidade? Não é verdade? Tem que estar atento. Só aqui né? Agora, quando ele viu, vocês acham que ele teve medo? Claro que teve, né? Porque a gente perdoar e confrontar alguém que também nos fez mal, gera medo. Só que a confiança dele já estava em Deus, né?
Apesar de eu achar que ele só percebeu isso depois, mas enfim, aqui é a minha avaliação. Quando nós temos um encontro com Deus, o nosso medo se torna em coragem, tá? É assim que tem que ser. Inclusive, nós temos uma lição que só fala de coragem. Uma das coisas que nos impede de perdoar alguém ou de pedir perdão para alguém é o medo. Coragem, queridos. Perdão requer coragem. Quem sabe na semana que vem eu conto meu testemunho em relação a isso, tá? Sou eu que vou falar semana que vem de novo. Eu vou contar um pouquinho dessa experiência tremenda que marcou a minha vida. Requer coragem. Mas eu quero chamar a atenção para mais um aspecto importante quando a gente vai perdoar alguém, ou principalmente quando a gente vai pedir perdão para alguém. Que nesse caso aqui, quem que estava devendo perdão? Jacó, né? Então o Jacó é que precisava fazer tudo. Olha só o que eu vou repetir, hein? Que precisava fazer tudo. Era Jacó, não era Esaú. Porém, Deus não faz assim, né? Deus faz com que o outro também seja tocado. Olha só o que diz o versículo 3. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Sabe o que isso significa? Que para nós sermos perdoados por alguém, a gente precisa ter humildade. Não adianta você chegar de dedo na pessoa e dizer assim, olha, eu te perdoo, porque agora eu sou crente, discípulo de Cristo, sou corajoso, e tal. Não é assim que funciona. Humildade. Mas, pastor Ginaldo, é tão fácil a gente ter humildade quando a gente está certo, né? É verdade. E quando a gente não está? Nesse caso, era Jacó que não estava, né? Sim? E agora eu cheguei numa parte que eu gosto muito, e eu preciso finalizar também. Você sabe uma das coisas que eu mais ouço da parte das pessoas em relação ao perdão? É a forma como a pessoa vai reagir. Todos nós ficamos preocupados com a forma com que o outro vai reagir. Nós esperamos sempre algo muito grande, mistificamos a coisa, aumentamos a coisa. E olha como é que aconteceu com Esaú e Jacó. Eu não estou dizendo que é ruim, tá? Olha lá. Finalzinho do versículo 4. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço, o beijou, e os dois choraram. Os dois choraram. Nós sempre esperamos que alguém chore na história. Queridos, isso pode não acontecer. Nós não temos que nos preocupar com a reação do outro. Nós temos que nos preocupar com a nossa atitude. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Eu decido liberar o perdão. Independente da forma com que a outra pessoa vai reagir. Quantas vezes eu escuto aquela pessoa nem estava ligando, nem sabia que tinha acontecido isso. Claro que nesse caso aqui era grave, né? Óbvio. Mas assim, eu fiquei esperando que a pessoa me desse um abraço, que ela risse, que ela chorasse, que ela se emocionasse. Queridos, um dos maiores impedimentos e preocupação nossa em relação ao perdão é ficar esperando a reação do outro. Não faça isso. O Renan muito bem colocou aqui no dia do seu testemunho, o perdão é o melhor presente que nós podemos dar a nós mesmos. Pense nisso. Deus não vai cobrar do outro. Deus vai cobrar de você. É por você. Mas se ele não quiser me perdoar, ok, é o direito dele. Mas você fez a tua parte. Aquilo não lhe será mais cobrado. Apesar que eu nunca vi, quando o momento vem preparado por Deus, não acontecer alguma coisa. É preparado por Deus, acontece alguma coisa. No mínimo, uma grande reflexão para aquela pessoa. Uma diferença, ela percebe uma diferença. Nesse caso foi lindo, né? Cena de filme, não é? E os dois choraram. Mas e se isso não acontecer?
Ai, pronto, daí eu venho para casa frustradinho, pronto, e não deu certo, acho que tem que fazer de novo. Se nós fizermos conforme a experiência de Jacó, colocar em oração, Deus vai preparar o dia, horário e local, estarmos atentos. Pode acontecer até num cumprimento, de repente. Tão simples quando a gente imagina. Eu posso te garantir que será nas circunstâncias mais inusitadas que você não esperava. O perdão é mais simples do que a gente pensa. Porém, ele requer sim. Ele requer sim decisão e direção da parte de Deus. Queridos, eu preciso concluir. Esse tema é um tema, como eu falei, que dá para a gente ficar falando a noite inteira e às vezes dá vontade, mas não podemos. Eu quero concluir dizendo que essa experiência que nós ouvimos agora foi com alguém muito importante. É o pai da nação de Israel, que só se tornou Israel depois do encontro verdadeiro com Deus, mas que muito nos ensina através do perdão. Jacó caminhava com Deus, ele precisou se humilhar, reconhecer seu erro, ter coragem para encarar o seu problema, o seu medo. Perdão requer coragem. Todos nós somos discípulos de Cristo. E uma das virtudes que mais nos diferencia das outras crenças é o perdão. Portanto, reflita sobre isso. Se nós não perdoamos, se nós temos dificuldades em perdoar, precisamos rever a nossa experiência como discípulos de Cristo. O perdão é uma prática diária, é um estilo de vida. Na semana passada, ainda durante a nossa partilha com os homens, teve um irmão que falou assim: meu irmão, já perdi as contas de quantas vezes eu peço perdão por dia. Eu falei, isso mesmo, não tem conta, não tem limite. O importante é você buscar a sua restauração. Só para vocês terem uma ideia, esses dois irmãos ficaram separados por 20 anos buscando a restauração, através do perdão. 20 anos. Eu conheço histórias de muito mais. Eu conheço histórias de pais que não falam com filhos e filhos que não falam com pai. Histórias em que um entra por uma sala, por uma porta, o outro sai pela outra. De pessoas da família, quando eu falo família, estou falando de pessoas próximas, que não aguentam nem se olhar. Que se sabem que o outro vai a um determinado evento, ele também não vai. Queridos, isso é inadmissível para nós. Pense no impedimento, no tempo perdido com essa pessoa. E sabe o que é pior? Se nós nos demoramos em perdoar, ou pedir o perdão, talvez possa ser tarde demais e depois a culpa vai ser muito pesada. O fardo vai ser pesado. Não perca a oportunidade. Perdão precisa ser exercitado. Perdão é processo. Ah, pastor, mas eu não consigo fazer assim, já chegar. Ok, eu não estou pedindo para você fazer assim. Coloque diante de Deus que Ele vai preparar. Ele vai preparar o momento. Nunca é tarde para perdoar e ser perdoado. Perdão é para hoje, é para todos. Essa foi uma história de sucesso. Teve lágrimas, teve reações, foi tremendo. Mas não poderia ser diferente quando Deus está à frente. Eu creio nisso. Deus preparou o coração de Esaú, preparou Jacó, e no momento certo. Jacó titubeou um pouco, né? Ele achou que através de presentes ele fosse conquistar o irmão. Deus não precisava dos presentes dele. Deus já tinha preparado Esaú para esse momento. Não estou dizendo que você não possa dar um presente, tá? Presente é bom sempre, né? Quem que não gosta de um agradinho? Mas não é isso que vai fazer a diferença. É a nossa atitude. O meu desejo é que você possa ouvir, que nós possamos, né, equipe CR, e todos que vêm aqui na segunda-feira, ouvir um testemunho sobre o perdão daqui a uns dias. E vamos ouvir. Vocês que estão no processo de restauração, Deus sempre restaura todas as coisas. E eu quero concluir com a nossa reflexão. Quem você precisa perdoar ou pedir perdão?
Lembre que não é só pedir perdão, mas liberar o perdão é algo tremendo. Semana que vem eu vou contar meu testemunho, prometo, de uma liberação de perdão. Vocês vão ver que tremendo que foi. Ok, queridos? A você que está pela internet, muito obrigado pela sua participação. Aguardamos a sua presença aqui, sempre aqui na capela, às 19h30, nas segundas-feiras. Venha estar conosco, será um prazer estar na sua companhia. Deus os abençoe e uma ótima semana.